Olá, eu sou Rafael Dantas e você escuta a partir de agora o PernambuCast, podcast da revista Algo Mais. A cada 15 dias, nós estamos ouvindo especialistas da TGI Consultoria em Gestão falando sobre gestão e carreira. E o episódio de hoje, especialmente sobre network, nós ouvimos hoje Carolina Holanda, que a gente conhece como Carol. Seja muito bem-vinda, Carol, que vai compartilhar hoje um pouco da experiência e dos conhecimentos dela de gestão, de consultoria em gestão sobre network. Seja bem-vinda. Obrigada, oi gente. É um prazer estar aqui no podcast conversando com vocês sobre esse assunto tão importante que muitas vezes a gente deixa de lado, deixa em segundo plano. É um assunto super importante, Carol. Eu gosto muito de falar sobre isso, de estudar sobre esse assunto. Deixa eu apresentar a Carol inicialmente. Carol tem um currículo aqui na TGI já. Eu vou fazer a leitura agora. Carol é sócia da TGI. Eu descobri hoje que é sócia há 24 anos, então é uma longa experiência já. Ela é psicóloga, consultora especializada em desenvolvimento de lideranças e formação de equipes, atendimento interno e gestão de pessoas. Então, vamos diretamente à primeira pergunta, Carol. Vamos lá. O básico, o que é networking e por que ele é importante para a gestão de carreira, para o desenvolvimento das carreiras? Veja, o network é a rede de relacionamento profissionais que você vai desenvolvendo em articulação com o mercado durante a sua vida profissional, sua trajetória profissional. É não só a construção, como também a manutenção desses vínculos. E assim, algo muito importante na nossa carreira, porque é a partir dele que as pessoas vão fazer indicações, vão referenciar, vão recomendar o nosso trabalho. Quais são as estratégias para um profissional fortalecer a sua rede network, poder acioná-la, quando ele precisar? Bom, antes de falar um pouco de quais são as estratégias, eu queria só comentar 2 pontos. Que muitas vezes as pessoas acham que o network é o quê? É ir para vários eventos, ter muitos seguidores nas redes sociais, e não é bem assim. Segundo, que para você pensar o que fazer, quais são as melhores alternativas para o seu network, é você pensar qual é o seu projeto profissional. O que é que você pretende profissionalmente daqui a 5, 10 anos? Porque é a partir dessa definição que você vai dizer, não, eu preciso, por exemplo, ser uma referência técnica na minha área. Então, eu vou participar de congressos, de palestras, de eventos, eu vou começar a produzir conteúdo para compartilhar em fóruns técnicos, ou então eu quero me recolocar, ou fazer uma gestão de carreira, já é outra alternativa. Então, são várias possibilidades, mas que precisam estar bem alinhadas com o seu objetivo profissional. E as estratégias, Carol? Quais são as estratégias para conseguir fortalecer essa rede? Bom, é aparecer, né? Conhecer e ser reconhecido. É o princípio, vamos dizer assim, a diretriz básica. Então, conhecer onde possa agregar valor ao que você quer de projeto profissional. Se, novamente, eu estou querendo fazer uma gestão, uma transição de carreira, eu quero mudar de área, eu vou começar a frequentar fóruns ou grupos de estudos, ou palestras, ou cursos que tenham a ver com esta área e que tenham profissionais que eu considere referência. Essa é uma estratégia. Outra estratégia é produzir conteúdo. Então, vou alinhar minhas redes sociais com minha estratégia profissional e vou começar a construir conteúdos para me tornar referência, compartilhar, enviar para as pessoas que eu acho que são importantes nesse momento. Carol, hoje as redes sociais elas são lugares também que ajudam, tanto a produzir conteúdo, como a conhecer outras pessoas. Qual a importância desses canais e talvez até do LinkedIn especificamente, que tem essa característica já de ser uma rede profissional para essa construção do network? Eu digo que as redes sociais são ferramentas importantes, mas não se bastam em si. Então, a gente precisa, de novo, alinhar com o meu projeto profissional, colocar conteúdos que sejam confiáveis e que estejam também bem vinculados ao que eu quero, quais são as minhas competências que eu quero demonstrar, quais são os valores que eu quero que fiquem marcados, como meu, enquanto profissional, manter atualizada, produzir conteúdos aderentes ao que você pretende. E eu acho que tem essa regra máxima para tudo na vida, que é o bom senso. Então, o bom senso também nas redes sociais. A diferença, Carol, entre um network na rede social e o presencial, já que a rede social ela não se baixa, Qual é a diferença desses dois espaços? Eu acho que quando você vai, por exemplo, para um evento, uma palestra, um curso presencial, você tem uma possibilidade maior de troca concreta, porque eu chego lá, encontro você, começa a conversar, chega uma outra pessoa que você conhece, mas que não me conhece, você apresenta, a gente começa a conversar e a partir daí pode surgir uma identificação, pode surgir até uma oportunidade mesmo de trabalho diante daquela conversa. E as pessoas me veem com mais facilidade ou até lembram. Lembrei, encontrei Carolina, vai para ela, veja o produto dela, enfim.
O online, além das redes sociais, tem muito evento pós-pandemia que se tornou online. E eu vejo, Rafael, que as pessoas não utilizam da melhor forma. É câmera fechada, ou quando abre, quando deixa a câmera ativada, não fala, não se coloca, não se posiciona. E ali está tendo, é uma oportunidade de troca também. Tem uma quantidade menor de possibilidades, mas as pessoas não aproveitam como podem aproveitar. Então, tem que lembrar que o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida, seja no trabalho, na empresa, num cliente, na vida pessoal, a gente está construindo vínculo profissional. A gente está construindo a nossa rede de relacionamento. E é a partir dela que as pessoas vão construir uma imagem nossa. E aí, quando eu tiver, eu estou pensando, eu preciso de tal produto, tem fulano que abriu uma empresa desse produto, por que você não procura? Mas é todo dia, no dia a dia, que eu estou. Então, assim, agora falando, eu me lembrei, não vale nem você ser aquele profissional passivo que não participa, ou quando vai para um evento, fica lá no canto, Super discreto. super discreto, eu tô vindo aqui para ver o conteúdo, mas não quero encontrar ninguém. Nem aquele que é estrela ou inacessível. Então, você tem que lembrar isso. No dia a dia, você está construindo. Tanto a sua imagem como a sua rede de relacionamento profissional. Carol, muitas dessas ocasiões, às vezes, são os pontos de contato iniciais, né? Dessas redes de relacionamento, de networking. Agora, como é que a gente consegue manter uma rede de relacionamento por longo prazo? Assim, você conheceu alguém no congresso hoje, mas como é que se alimenta essa rede para também não se perder? Eu acho que o cartão de visita hoje são as redes sociais. Você entra, qual é teu Instagram, qual é teu LinkedIn, você já começa a ter esse contato a partir daí. Também, como eu disse, precisa ter iniciativa, ter proatividade, buscar, lembrar. Fez um artigo, por exemplo, manda para as pessoas que você conhece, vai para outros eventos. Não adianta ir para todos os eventos sem aleatórios, mas também não adianta ir para um e deixar de ir. E tem que saber onde circular. Então, os relacionamentos começam nesses eventos e você pode ir alimentando, participando de grupos de discussão, alimentando sua rede social, indo para outros momentos, que às vezes não é nem uma palestra, um momento, um evento social, mas que você vai encontrar pessoas que são interessantes para a sua rede e se mostrando. Conhecer e se fazer conhecido. E de maneira continuada, né, Carol? De maneira continuada. Carol, como é que esse network ele ajuda o profissional na hora que ele está buscando emprego ou que ele quer mudar de carreira, por exemplo? Veja, buscar emprego ou mudar de carreira começa dentro da empresa anterior, do vínculo de trabalho, seja lá o que ele estava fazendo antes. Como é que ele se portava nessa empresa? Como foi a saída dele? Foi uma saída boa? Ele deixou tudo resolvido, deixou pendências, ele fez confusão, deixou intrigas. Então, a forma como você se posiciona no seu emprego anterior vai lhe ajudar nos outros, porque a gente sabe, quem faz processo seletivo sabe bem disso, se liga para as empresas para pegar referência profissional. Então, na hora que eu ligo e eu não tenho uma boa indicação, eu já tiro aquele currículo do meu banco de profissionais, do meu cadastro. Se deixou um rastro negativo, né, já vai ser difícil. Outra coisa, de repente, daqui a 5 anos, você vai para uma outra empresa até lá. Um colega de outro trabalho, um chefe. Se você não teve um bom vínculo, como é que faz? Né? Então, essa construção permanente, esse cuidado permanente, faz diferença, sim, na carreira. Independente se é dono do negócio, se está empregado em algum lugar, se é profissional liberal, se está botando um negócio pequeno, começando, faz diferença. E no caso de uma mudança de carreira, alguém que precisa mudar de área ou está desejando isso, como é que esse network contribui para fazer essa ponte? Contribui, por exemplo, eu estou mudando de área e eu posso ver nas pessoas da minha rede quem elas conhecem, que são pessoas de referência no que eu quero mudar, que possa fazer essa articulação para eu conhecer e para eu começar a estreitar o relacionamento. Levantar conhecimentos, ver quais são os cursos, quais são as capacitações, quais são os grupos, isso também ajuda muito. Carol, qual a melhor maneira de utilizar esse networking para encontrar mentores, por exemplo, para o desenvolvimento profissional? Eu acho que é bem interessante, porque à medida que você vai participando de eventos, palestras, que tenha conteúdo técnico, né, conhecimento, você vai ver não só a experiência e o domínio que aquela pessoa tem em relação ao assunto que você tem interesse, mas vai ver também como é o estilo dela, quais são os valores, qual é a linha de trabalho dela, se você se identifica. Porque para ser um mentor, para você escolher um mentor, você precisa avaliar a competência técnica, mas também se identifica com esse profissional. E nesses espaços de convívio social, de troca, você consegue já perceber. Então, você pula uma etapa, que às vezes você escolhe um mentor pelo currículo, começa,
E no dia a dia vai vendo, essa pessoa não tem a ver comigo, ela pensa muito diferente. Então, quando você tem essa possibilidade de escolher pelo seu network, você já ganha essa vantagem, vamos dizer assim. Então é uma etapa importante aí. Isso. Vamos continuar falando sobre network, mas agora no segundo bloco do programa, em que sempre a gente faz um destaque algo mais ou um destaque algo menos. Carol, eu vou ser bonzinho com você hoje. Eu vou lhe preservar de dizer nomes, já que a gente teria que dizer nomes profissionais. Mas, em primeiro lugar, um destaque algo mais. Quem é o perfil, vamos dizer, de alguém que consegue ser um destaque utilizando o network para crescer na carreira, para se desenvolver profissionalmente? Eu acho que, primeiro, para ser um destaque, tem muito claro de qual é seu objetivo profissional, qual é a sua estratégia, e aí mapeia exatamente quais são os lugares que ele precisa estar, que ele precisa conviver, o que é que ele precisa desenvolver de conhecimento, quais são as habilidades que ele tem que ter. E vai fazendo disso uma articulação de uma forma natural. É como se fosse quase um dom. Tem gente que tem muita facilidade de se articular. E vai construindo um relacionamento, e vai sendo delicado com as pessoas, e vai participando. Veja, não adianta estar só presente. Se eu não tenho uma participação ativa, se meu posicionamento não é consistente, se eu não consigo me colocar. Isso seria, vamos dizer assim, um bom exemplo. E aí vem várias pessoas na minha cabeça, mas como você disse, não cabe aqui dizer o nome. Mas é esse o caminho que eu vejo. E eu acho que tem momentos também que a gente tem a oportunidade, né, de colaborar com alguém, né, de dar uma dica, de ajudar alguém profissionalmente. São oportunidades boas desse momento de usar de maneira algo mais esse network, né, Carol? Isso, de usar e de se lançar, não ter receio. Porque eu vejo assim, sabe, Rafael, muitas pessoas dizem, mas eu vou para um evento e não conheço ninguém. Mas tem que se esforçar, tem que estar aberto à troca. Senão, realmente não vai funcionar. Tenho que estar disponível para colocar minha posição, minha opinião, sem receio. Tem que se lançar. Agora vamos para o mais difícil, que é o algo menos. Então, Carol, não sem dizer nome de ninguém, mas qual é o perfil de alguém que não usa bem essa rede profissional, essa rede de contatos, ou às vezes até se prejudica porque não alimenta ela? Qual o perfil dessa pessoa? Quando você fala nisso, já vem na minha cabeça 2 perfis. Ou aquele que é o inconveniente, que chega num evento, encontra uma pessoa que tem um status importante, ou que ele acha que é importante, e já chega junto, já quer mostrar que tem uma intimidade maior, chega a ser, de fato, vamos dizer assim, perturbador, porque a pessoa fica até constrangida. E o outro perfil é daquele que diz algo e faz outro. Então, ele perde a credibilidade, e isso corre no mercado, pode demorar um pouco, mas as informações circulam. Hoje a gente vive num mundo hiperconectado, então, assim, todo mundo sabe de tudo que acontece. E aí ele promete um produto ou um serviço e faz diferente. Tem uma postura inadequada. Esse, para mim, são os 2 exemplos. Então, Rafael, se eu puder aqui dar uma sugestão, descrição, se colocando com muita tranquilidade, consistência nos argumentos, sem querer demonstrar intimidade demais ou proximidade quando não existe, e cumprindo a sua palavra. Depois dessas dicas, a gente vai agora para o momento final do programa, em que eu peço para os entrevistados trazerem alguma indicação de leitura, ou de filme, ou de série, sobre esse tema que a gente está conversando. Então, sobre networking, o que é que você indicaria para a gente, Carol? Veja, eu tenho 3 aqui livros, que são publicados pela nossa editora, que é A Hora do Profissional. Aqui é uma coletânea de alguns minutos ágeis que nós produzimos para a CBN Recife. Tem também outro livro, que são Os Desafios do Profissional Estratégico, conteúdos para quem quer desenvolver carreira, profissionais que querem se destacar. E o último, também uma coletânea de artigos que nós fizemos durante muitos anos para o nosso blog, também para a CBN, que é o Conexão Profissional. Então, são 3 livros que podem ajudar a profissional de qualquer área, tanto no início da carreira como no final da carreira, a pensar o que é que quer e como pode se tornar um profissional diferenciado. Se alguém desejasse, Carol, também assistir alguma coisa, você indicaria algum espaço para as pessoas procurarem informações sobre network? Eu acho que TED tem vários, E, como eu disse no início da nossa conversa, eu preciso entender qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar profissionalmente. E aí eu sugiro que a pessoa entenda quais são suas dificuldades e, a partir daí, vejam, porque tem palestras diversas sobre como ampliar, como perder a timidez, seja lá o que for, mas para que você assista de acordo com a sua dificuldade.
Só para não perder, né, o TED vocês procuram na internet, no Google, no YouTube, mas os livros aqui a gente vai colocar um link na descrição do episódio, eles são encontrados aqui no site da INTG, que é a editora que publica, e você vai ter a oportunidade também de ter acesso a esses livros diretamente aí pelo link que a gente vai publicar na descrição do episódio. Carol, nossa conversa foi rapidíssima, passou voando, então acho que nossos ouvintes ou quem assiste a gente, né, eu fico sempre na dificuldade de falar é ouvinte, é leitor, é seguidor, né, mas quem está nos acompanhando pelo Pernambucast, né, com certeza aprendeu muito aí sobre network com você e vai ter a oportunidade depois de ler na revista mais algum artigo, né, de acompanhar você nas redes sociais também. Então seja muito bem-vinda, né, agradecemos muito a sua participação. Obrigada também, obrigada aí a todos que estão acompanhando. Foi um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Se você deseja assistir outros episódios do Pernambucast, você pode seguir nosso canal do YouTube ou no Spotify. A gente já conversou com Francisco Cunha, a gente já conversou com Luciano Almeida, com Tiago Siqueira, né? Uma conversa também com Francisco e com Fábio. Então, sobre diversos assuntos relacionados à gestão e à carreira, e você pode acompanhar, né, consumir esses conteúdos. Então, até o próximo programa. Nos siga nas redes sociais e acompanhe, né, consuma o nosso conteúdo no nosso site e também no YouTube. Até mais.